já pode imaginar que você vai mudar muita coisa ou o tempo não vai ser suficiente para que você possa corrigir algumas coisas que você tenha visto nesses últimos jogos, principalmente o fato do time ter tomado muitos gols, né? A correção sempre vai ter. A gente sabe que tem coisas para corrigir, não são coisas muito simples, no sentido de que o número de gols que a gente tomou, a gente acabou tendo uma postura um pouco mais displicente em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, como hoje e contra o Corinthians no primeiro tempo. Mas o time como um todo tem muito recurso tático, porque a gente já está junto há um ano e meio e quando a gente está concentrado, que é como a gente vai estar na final, a gente diminui muito os nossos erros. Então eu espero que na final o time vai estar bastante ajustado e bastante focado para fazer um grande jogo. Boa noite, Diniz. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense tomou gols, estava atrás do placar. E teve que ir atrás e conseguiu até empatar e hoje virar esse jogo. Quanto esse ímpeto, esse desgaste físico atrapalha os jogadores para a sequência e também para a final? O Felipe Melo sentiu ali no final do primeiro tempo, teve que ser substituído. Não dá para falar, apontar que é isso que faz a gente, quando ganha, quando perde, ou quando um jogador machuca ou não machuca, não é um fator isolado como a gente às vezes quer achar, sempre achar meio que, não que você tenha achado um culpado, mas a gente tem a mania de, para um problema complexo, achar uma solução simples. Eu não acho que o que aconteceu com o Felipe foi por conta disso, ainda mais o Felipe que não jogou no jogo passado e jogou meio tempo só no outro jogo, então ele é o pior exemplo para falar que foi uma coisa porque a gente saiu atrás e tem um desgaste a mais em relação a isso. Não acredito que seja isso, eu acho que são uma série de fatores que a gente, tanto emocionais, quanto táticos, quanto físicos, que a gente tem que depurar, alinhar e chegar bem para disputar a final da Libertadores. Boa noite, Diniz. Faltam 10 dias, né? Grande final, pro grande dia. E o Fluminense vai ter 2 jogos fora no Brasileiro, Minas, Bahia. Pro próximo já tem 2 jogadores de fora, né? O Ganso e o Cano, estão suspensos. E eu quero saber como é que é seu planejamento para esses próximos 2 jogos. Você já pode falar. Você pretende usar Nino e Kennedy nesse momento, para eles ficarem tanto tempo sem jogar antes da final, se eles vão ter condições. E sobre os titulares, né? De que medida de planejamento para utilizar eles até a final? A gente tem já um planejamento estudado para a final, mas não é uma coisa que está fechada, mas não deve mudar muita coisa daquilo que a gente pensou, mas você vai ter que aguardar um pouquinho para saber. Boa noite. Você estava falando do trabalho, todo o trabalho, além do emocional também. Dificuldade mais específica, que às vezes uma reação do jogador pode criar um ruído durante o jogo, assim, especificamente a reação do Marlon na hora do Rodrigo, que acabou não se concretizando, e ele acabou contornando com uma parte da torcida da reação que ele teve. Como é que, enfim, você trabalha esse tipo de situação, claro, um caso isolado, enfim, mas às vezes é um momento que pode criar um estopim, né? Então, o ideal é que não aconteça, mas em alguns casos raros, como o de hoje do Marlon, acontece, aí depois a reação que ele teve para fazer uma correção e a aceitação da torcida ficou melhor do que se não tivesse acontecido nada. É muito pelo fato dele ser uma cria de Xerém, um jogador muito identificado com o torcedor, um grande jogador e que está fazendo uma grande partida, e continuou fazendo uma grande partida, como tem jogado bem sequencialmente o Marlon. Mas o ideal é que a gente não tenha esse tipo de gesto, porque o torcedor pode fazer e a gente tem que saber aceitar, escutar e jogar bem para poder entregar as vitórias que eles querem. Boa noite, Nils. Parabéns pela vitória, pela grande virada. E aí, Gustavo? Que você falasse um pouquinho sobre essa conversa no vestiário, como você estimulou os jogadores, assim como aconteceu com o Corinthians, o time voltou melhor, conseguiu mais. Já tinha buscado uma reação nesse primeiro tempo, mas você falasse um pouquinho como você vem estimulando o jogador, ele tem incentivando, e se você pudesse dar um panorama do estado clínico, né? Tanto o Felipe Melo, o Kennedy, o Nino, a expectativa para estar presente. Eu acho que todo mundo vai estar à disposição para a final. Eu acredito que a gente vai estar completo para poder colocar o nosso melhor e fazer um bom jogo. Aí em relação às reações, no fundo o ideal também seria que a gente não precisasse ter reação no segundo tempo, que a gente tivesse feito o primeiro tempo muito bom hoje e também contra o Corinthians.
Não que a gente tenha jogado mal, a gente não jogou mal contra o Corinthians no primeiro tempo e hoje também não. Mas se você for ver, a gente falhou, entrou um pouco desatento, especificamente no jogo de hoje, do Corinthians também. Mas os caras foram assim, fulminantes. Tiveram 2 chances, deram 2 gols. O Fábio não fez defesa no jogo, acho. Então, assim, por um lado, assim, o resultado, o número de gols que a gente tomou, a gente tem que corrigir sempre, porque a gente não pode desprezar, que no fundo é o que determina o resultado final, quem vai vencer e quem vai perder. Mas ele foi fulminante. Assim, praticamente foram 3 ou eles fizeram 5 ataques promissores no jogo e fizeram 3 gols, um deles aliás, fizeram 2 golaços, né? O primeiro e o terceiro gol foram muito bonitos. Mas a reação, a gente estava jogando bem já, eles já tinham feito algumas jogadas muito sintonizadas com a que a gente treinou ontem, e aí a gente mostrou o vídeo no intervalo e mostrou como é que a gente tinha que entrar, e eu acho que ajudou, a parte tática acabou ajudando bastante no segundo tempo, porque a gente soube aproveitar, eles foram muito inteligentes para aproveitar exatamente aquilo que a gente tinha treinado, que a gente tinha feito um pouco no primeiro tempo e a gente fez um tanto mais no segundo. Diniz, e essa desatenção é um sintoma inevitável da ansiedade? Eu acho que tem a ver com a ansiedade, algumas coisas. A gente vai jogar a partida mais importante da história do clube e a mais importante da história de muita gente que vai jogar o jogo. E por mais que se tente, a palavra que eu usei, o verbo presentificar, ficar no presente, a gente não ficar nem olhando para trás e nesse caso nem olhar para frente, é muito difícil a gente ficar no aqui e agora e viver um campeonato tão difícil quanto é o brasileiro. Então os jogadores estão de parabéns, porque não tem sido fácil a gente conseguir ir para os jogos e de corpo e alma, mas todo mundo está se esforçando muito para que a gente consiga entregar bons jogos e vitórias, que é o que a gente precisa. Diniz, as entrevistas, tanto antes do jogo quanto no pós-jogo, muitas perguntas são voltadas sobre como você está trabalhando no lado psicológico, dos jogadores, reta final da Libertadores, e o técnico, e a cabeça do treinador, para você, como é que você trabalha a sua cabeça? Como a gente veio desde o ano passado para cá, uma construção muito bonita. Então comigo também mexe, mas eu tenho assim, permanecer num estado, vou usar a palavra que eu usei para ela hoje, que é a melhor que eu encontro, presentificar mesmo a vida e ficar hoje é importante, porque hoje a gente está vivo, estamos respirando, estamos treinando, estamos comendo, estamos dormindo, e a gente tem que trabalhar, acho que dessa forma, quando chegar no dia 4 a gente vai estar o melhor possível. Obrigado, Diniz. Obrigado, gente. Boa noite. Arena Web já me conquistou com o seu conteúdo que jamais vou esquecer. Se a bola vai rolar ou se o jogo acabou, a Arena traz o melhor pra você. Eu já tentei em outros canais diferentes, mas só a Arena Web agrada minha mente. Agrada minha mente. Vai! Arena Web, sei que ninguém faz como tu faz. O Arena Web é diferente dos iguais. O Arena Web é diferente dos iguais. Eita papai. Arena Web, sei que ninguém faz como tu faz. O Arena Web é diferente dos iguais. O Arena Web é diferente dos iguais. Eita papai. Se inscreva em nosso canal no YouTube e fique por dentro das entrevistas coletivas, notícias urgentes e shorts com a qualidade que só a Arena Web traz para você. Arena Web, conectado com emoção.